a jornada, como que chama? A jornada da visão. E nessa jornada, para ser bem coerente, eu recebi um beijo de uma aranha aqui no olho. Então, por isso que vocês vão ver esse estado aqui meio diferente. E aí eu fiquei pensando, né? Porque a gente, a gente tem feito esse exercício de quando alguma coisa nos acontece, seja uma provocação de onde vem, a nossa tendência é para quê e por quê? Porque eu quero ter controle sobre isso, eu quero aproveitar, eu quero ter poder sobre isso, eu quero, de alguma maneira, ter isso, claro, a meu favor, mas dessa maneira controlada. E eu tenho feito essa prática de confiança que é isso, aconteceu e eu afirmo. Não como uma resignação, aconteceu, mas como uma afirmação, uma confiança, foi o que aconteceu. E era perfeito, que era a jornada da visão, eu fiquei com o olho esquerdo sem conseguir ver. Foi uma experiência rica, está sendo, né? E aí eu fiquei pensando, na afirmação, como a gente vem trabalhando, na afirmação veio uma perspectiva. E aí nessa perspectiva que veio, foi que eu tenho falado tanto na a gente em criar redes, em fortalecer, em trabalhar na rede, que eu falei, bom, com a aranha, a picada da aranha, sou a mulher da rede agora, né? Estou dentro da rede. E aí materializa o homem em rede, que é o Oswaldo, que eu já vou passar a palavra para ele, que hoje passou o dia ali com a gente, contando no momento que está o processo dele em rede, que faz, desde que eu conheço ele, esse é o olhar dele, sempre para a rede. E aí eu queria presentear todos nós com o Oswaldo, porque a gente vai fazer um processo concretamente juntos, a gente sempre está fazendo umas coisas juntos, sem saber. E agora a gente vai saber. E aí eu queria que o Oswaldo compartilhasse essa experiência deste momento da rede num assunto tão rico que a gente vem falando também, o mês passado, no encontro sobre o dinheiro, que a gente desfez toda a crença sobre dinheiro e realmente entrou no que importava, né? Que é como é que aquilo que eu preciso fazer, quando eu faço, eu entrego. E quando eu entrego, inevitavelmente acontecem coisas e entre isso meu sustento. Então, tá aqui, vou convidar o Oswaldo. Quem não conhece ainda vai ter uma surpresa e um prazer enorme. Quem já conhece, já sabe do que eu estou falando. Então, eu vou passar aqui para ele, ó. E, Oswaldo, só para você saber, 8 horas a gente termina para as pessoas terem a credibilidade do nosso horário. Tá bom. Que é a única coisa garantida aqui. Obrigado, Ana. Bom, também, né, é um presente para todos nós mesmo, né? Porque eu vim hoje aqui bater um papo e a coisa vem adensando, né, ramificando o dia todo e já estamos fazendo coisas juntos, né? Então, bem legal. Bom, então é isso. Eu trabalho com organização em rede, acho que tem uns 15 anos já, né? E o que não é uma coisa muito trivial, né? Porque rede não é grupo, né? Rede é você entrar em interação com todo que está em rede, né? E isso é um conhecimento, né? Um aprendizado que a gente está adquirindo. A gente não sabe. A minha forma de lidar com isso é experiencial, né? Então, eu não é que eu sou estudioso de redes, né? Um bom acadêmico de redes, né? Eu vou inventando projetos, né? Normalmente são bem radicais, né? Muita gente me chama de louco, né? Das coisas que eu faço. Eu costumo dizer que eu não sou louco, sou anormal, né? Não ando na norma, né? E é muito normal que é louco, né? Eu me considero um anormal são. Né? Mas eu tenho essa veia da inovação radical, de testar até onde a gente pode ir. Né? Eu faço isso de forma independente e acaba conectando um monte de gente independente que também precisa de um espaço ou de uma iniciativa para explorar as possibilidades, né? Sem as amarras, né? Da sociedade
industrial, né? E o projeto que eu fiz, assim, que muita gente conhece, foi a Laboriosa 89, né, que é uma casa que aconteceu na Vila Madalena de 2014 a 2015 e que era uma prototipação minha de um espaço de inclusão radical, né? Eu queria testar a hipótese que, se não houvesse nenhum critério de exclusão, se incluindo, a diversidade se manifestava e a abundância consequente da diversidade também se manifestava. Então eu radicalizei, eu aluguei essa casa, paguei 1 ano de aluguel da casa na frente e peguei a chave e botei para o lado de fora da casa. Então qualquer um podia pegar a chave, tirar cópia e usar a casa como quisesse. Não tinha nenhum staff na casa, né? Não tinha ninguém que fosse responsável previamente definido. As despesas, né, desse pagamento que eu fiz antecipado eu publiquei, criei um grupo no Facebook, então essa informação ficava tanto na casa fisicamente quanto virtualmente, e quem quisesse repor, né, essa despesa podia fazer livremente, ou através de uma conta na internet, ou através de urnas na casa, e se contribuísse não tinha direito a nada especial também, né? Então era uma contribuição para que aquilo existisse, não era a contratação de nada, né? Não tinha reunião de decisão, porque não tinha nada para decidir, né? Esse valor arrecadado ia para a conta do proprietário da casa, então eu paguei na frente e à medida que ia repondo ele me devolvia. Quando terminou o contrato ele parou de me devolver. Então não tinha uma gestão do caixa da casa, né? Já estava tudo pago e o que arrecadava ele ia me devolvendo. E era tudo auto-organizado, sem decisão coletiva. Então era um ambiente extremamente conflituoso, né? Porque também não tinha nenhuma agenda de conteúdo, então você tinha vegano e carnívoro, você tinha esquerda e direita, tinha homo e hétero, crente e ateu, né, tudo tentando de alguma forma conviver ali, né? E então não era sereno, né? Era um lugar conflituoso, mas ninguém tinha uma carta que o outro não tivesse, né? Então ninguém podia excluir ninguém, só você podia cansar da brincadeira e se mandar, né? Você não conseguia mandar o outro embora, né? E, portanto, não tinha fórum de decisão institucionalizado. Os conflitos pertenciam aos conflitantes, tá? E isso gerou um baita no ambiente de autoconhecimento, né? E aí todo tipo de suporte para o autoconhecimento operava na casa, né? Porque as pessoas iam vendo oportunidade, né? Então, todo tipo de bruxaria, terapia, né, das coisas mais cartesianas, as mais esotéricas estavam lá, né? E acontecia de tudo, né? Era um lugar que funcionava 24 horas por dia, tinha gente que dormia, tinha festa, tinha trabalho, tinha aprendizagem, restaurante temporário, a galera ia inventando e ia ocupando espaço de forma auto-organizada. Isso gerou um baita de um aprendizado, né, de como funciona um ambiente diverso, abundante, inclusivo, onde as relações não são lineares, né? Porque ninguém está ali protegido por um cargo, né? Então, é todo mundo ser humano em interação distribuída, né? Não é uma coisa que eu me tipifico aqui como fornecedor e você cliente de algo, né? Eu professor, você aluno, eu comprador, você vendedor, né? Então todo mundo era tudo que quisesse ser no momento que quisesse ser. Era um ambiente de experimentação, né, de prototipação, onde as pessoas podiam expandir seu campo de possibilidades, né? E muita coisa saiu de lá, de coisa que está rodando por aí até hoje, né? E gerou esse aprendizado sobre esse
tipo de organização, né? Bom, eu mesmo não saí ileso, né, do processo, né, porque eu vivi aquilo tudo lá e acabei me separando de um casamento de 25 anos, né, então é uma coisa que mexeu comigo também, né. E quando terminou, porque meu compromisso era de 1 ano, quando terminou eu devolvi a casa para o proprietário e fui rodar um tempo, né, para ver se tudo que foi vivido ali e tal, eu consegui de alguma forma integrar, né? Passei o ano de 2015 batendo lata por aí, e em 2016 eu resolvi integrar essa experiência, né, de abundância à experiência de escassez que eu tive quando eu trabalhava em corporação, que foi antes desses 15 anos. Porque antes dessa vida, né, em rede e tal, eu tive uma experiência muito consolidada de trabalhar em corporação, fui diretor estatutário de instituição financeira. Então, o que eu fazia era controlar e ser controlado, né? E aí eu fui percebendo, né, essas duas dimensões da integridade, né? Abundância e escassez, exponencialidade e linearidade, subjetividade e objetividade, criatividade e materialidade. Dá para falar a mesma coisa com um monte de nome, né? Amor e medo, né? Dá para a gente falar também. Dá para falar processo e produto, preço e valor. Então, dependendo do recorte, né, que você dê, né, a linguagem muda, mas o fenômeno é o mesmo, que é de expansão e contração, que é do campo unificado. Então, quando eu fui entendendo essas dimensões, em 2016 eu resolvi fazer uma síntese disso. E aí escrevi um texto chamado Organizações Prósperas. Então tem um link na internet para quem quiser ver, chama Organizações Prósperas. Agora não sei se é .org ou .com, esqueci, né? Mas botar lá Organizações Prósperas já vem. Onde tem os princípios de integrar isso organizacionalmente, né? E eu chamei de próspero porque eu fui desenvolvendo esse entendimento que a prosperidade é quando você integra sobrevivência, né, a capacidade de sobreviver, a capacidade de evoluir. Quando você consegue, né, sobreviver e evoluir simultaneamente, de forma íntegra, você prospera. Quando você desintegra essas duas coisas, você, no máximo, consegue uma relação de sobrevivência, né, de levar da mão para a boca e ficar no mesmo lugar, né? E aí, durante o ano de 2016, eu prototipei algumas organizações por conta desses princípios, e foi um aprendizado com isso também. Foi necessário incorporar, né, nesses protótipos, nesses experimentos, uma tecnologia nova, que é a tecnologia do blockchain, que eu vou falar um pouquinho o que é isso, né, para vocês. Mas é importante saber que sem essa tecnologia não daria para fazer, né, o que eu vou apresentar para vocês. Aí então teve uma curva de aprendizado, né, de saber lidar com blockchain, com criptomoedas, né, para poder isso tudo funcionar de uma forma íntegra. E isso gerou um aprendizado, e agora na virada de 2016 para 2017, incorporado no aprendizado, a gente fundiu tudo e lançou a Prospera, que está no ar, né? O site é prsp.me. Quem quiser acessar lá vai encontrar os caminhos lá. E qual é a intenção da Prospera, né? É criar um ambiente onde você aprenda a empreender, investir e trabalhar no paradigma da abundância e não no paradigma da escassez.
E para acessar esse paradigma da abundância, a organização toda pensa, os elementos estruturais dela são da integridade, né, de integrar as polaridades. Em especial, sobrevivência e evolução. Então, você, para começar a entender a Prospera, é importante saber o que ela não é. Então, ela não é uma empresa, não é uma instituição, não é uma fundação, não é uma ONG, não é nenhuma figura jurídica. Porque ela não tem CNPJ, não tem conta bancária, não tem nem receita, nem despesa da organização. Ela é simplesmente um ambiente que conecta as pessoas em espaços físicos e virtuais de livre interação para as pessoas aprenderem a empreender, investir e trabalhar no paradigma da abundância. Então, ele é um ambiente que desenvolve a cultura da abundância. Porém, preocupado com essas duas dimensões da polaridade, a sobrevivência e a evolução. Então, é um ambiente onde ele se propõe a criar as condições para que você consiga gerar os recursos materiais necessários para a sua sobrevivência, sem matar a possibilidade de você explorar os recursos imateriais que são necessários para a sua evolução. Então, ela não é uma empresa. Por não ser uma empresa, não tem nenhuma cadeia de comando e controle. Não tem cargo padrão, não tem função previamente estabelecida. Também não tem reunião de decisão, não tem meta, não tem planejamento, não tem orçamento, né? Não tem nada dessas coisas que tem normalmente nas organizações, né? Também não tem processo seletivo, né? Ela está disponível para quem quiser se conectar e num processo de interação vai encontrando seus pares, encontrando seus caminhos de objetivação. Então, o que tem na Prospera? Fundamentalmente, 3 elementos organizacionais. Eu falei tudo que não tem, né? Vou falar o que tem. Então, são 3 elementos organizacionais. Se entrar no site, você vai ver que tem comunidades, sujeitos e objetos. Certo? Quem são os sujeitos? Somos nós, né? Então, todo ser humanozinho... Olá, tudo bem? Todo ser humanozinho que quiser se conectar é um sujeito, né? E que a turma apelidou de nó, né? Porque é um nó da rede, não um nó da malha, um nó da teia. É um ser humano, uma pessoa, né? Não precisa de nenhuma tipificação, né? É conveniente que seja um ser humano, né? Quem tiver dúvida a respeito disso, né? É melhor, né? Tem gente que tem, tá cheio. Bom, então é só se conectar e começar a interagir com os outros seres humanos, né? As comunidades que são criadas é para mais ou menos identificar um ambiente de interação sobre uma determinada temática, né? Então tem comunidade de tudo lá, né? De geração de energia, horta, livros, cinema, cerveja, software, meio de pagamento, tem de tudo, porque é um ambiente inclusivo e diverso, né? Cabe de tudo lá. Então você entra como sujeito e vai achando a sua turma, né? Ou cria novos espaços para que a sua turma se reconheça, né? Porque às vezes é isso, é só... Tá cheio de casos assim, o cara vai lá e só fala, pô, que tal moda de viola, né? Puta, moda de viola, moda de viola. Aí já estava lá, né? Então a comunidade é o espaço que os sujeitos interagem para a criação de objetos. A receita vem dos objetos, né? Receita de quem? Dos sujeitos, porque não tem
receita da organização. Não tem porquê, não tem porquê ter. Você põe aí? Põe. Que eu não sei. Põe. Não tem porquê remunerar a organização, porque como ela não existe, né? Então toda a receita é das pessoas, né? Não é da organização. Mas você tem o apoio do coletivo num processo colaborativo não competitivo, porque como não tem um centro com recursos centrais para você disputar, não tem nada pelo que competir. Não tem cargo, não tem caixa central, você está brigando pelo quê? Né? Então a emoção que sustenta o ambiente é dessa percepção, né? Não tem pelo que brigar, eu colaboro, eu vou competir. Então a percepção do ambiente é que te dá a emoção que faz emergir um determinado comportamento. Né? Então as pessoas colaboram e vão criando coisas que não necessariamente elas sejam especialistas, porque não tem a figura do especialista. É uma relação de mestres e aprendizes, mas não institucionalizado. Né? É mestre porque tem maestria numa determinada coisa. Então, o cara racha lenha mais tempo que o outro, né? Ele tem uma maestria em rachar lenha. Eu nunca rachei lenha, eu grudo lá no mestre, né? Deixa eu dar uma olhada como é que ele faz, né? Ver se eu melhoro o meu rachar lenha. Mas eu não preciso que ele me autorize, né? Não tem ninguém autorizando ninguém, né? Então, você tem essa relação assim de aprendizagem orgânica mesmo, né? Que é contada nas histórias da interação. Né? Então, se eu entro lá e quero publicar um livro, né, eu converso com os outros dizendo quem é que já publicou o livro, quem é que sabe publicar o livro. Eu publiquei o livro, como é que foi a tua experiência? Então, o compartilhamento da experiência que gera a propagação da aprendizagem. Não tem um banco de dados, não tem um passado, não tem um lugar que você vai lá estudar, né, o que aconteceu. Né? Alguns tentam, né? Tem gente que cai nos ambientes de interação e fala, gente, onde é que eu posso ler tudo que já aconteceu até agora? Né? Eu sou meio irônico, eu sempre falo, mas no planeta... Não, aqui, mas vem cá, quando você chegou no planeta, você precisou ler tudo que aconteceu antes para sair vivendo? Não, então o que você precisa aqui? Né? Vem, sai de onde você nasceu, né? Não precisa armazenar todo o resto. Né? Não, mas alguém já pode ter visto isso no passado. Sim, mas essa experiência foi do outro. Né? A tua está acontecendo agora. Então, o que é importante é você experienciar, você viver, você fazer. E aí você vai desenvolvendo uma sabedoria a partir da experienciação. Né? E vai emergindo o ambiente a partir dessa interação. Então, o todo, né, não é uma coisa planejada ou almejada. Ele é a pura resultante da interação entre as pessoas que estão ali. Né? Legal. E aí, então as pessoas vão aprendendo a fazer coisas e criar objetos. Como é que eu faço um livro? Como é que eu traduzo um livro? Como é que eu vendo um livro? Como é que eu imprimo um livro? Né? Como é que eu faço cerveja? Como é que eu vendo cerveja? Como é que eu faço cerveja com água da chuva? Começa a vir coisas assim. Né? Como é que eu gero energia? Como é que eu minero criptomoeda usando energia solar? Né? Bom, a galera vai pirando do simples para o complicado e vai encontrando pares e novos caminhos. E os objetos se materializam. Quem materializou o objeto coloca a regra do objeto e vive com as consequências da regra que inventou para o objeto. Né? Porque tudo é interação, reputação. Então, por exemplo, o cara fez um livro, ele falou, o livro está pronto, beleza, nos esforçamos, agora que o livro está pronto, está aqui o arquivo, qualquer um pode pegar, imprimir, vender, e o resultado da venda do livro pode pôr no bolso. Isso é um jeito de fazer. Outro jeito de fazer, olha, não, o arquivo está aqui, quem quiser pode fazer, mas eu quero metade de tudo que for feito. Quero 80% de tudo que for feito. Não quero nada. Então,
Essas decisões são todas individuais, não tem tabela, não tem uma regra da organização. E a pessoa que escolhe vai viver o resultado da escolha. E nisso não tem nenhuma ameaça, né? Porque dependendo, as coisas são contraintuitivas. Né? Você fala, então um livro que o cara não vai dividir com todo mundo, ninguém vai querer. Não é verdade, né? Eu já vi, por exemplo, livros que o conteúdo fala mais alto do que a remuneração e as pessoas querem propagar o livro, mesmo que quem esteja ganhando com o livro é só o autor. Certo? E acham justo e está tudo certo. Né? Em outros livros isso não acontece. Né? Então são múltiplas situações, por isso que você vive a experiência da abundância, porque né, tudo pode acontecer. Bom, o que é importante? O dinheiro com esses objetos é da pessoa, é do sujeito, é do nó. A gente fala que todo mundo tem um bolso, que é o bolso da sobrevivência, que é o bolso do nó. Né? Porque aquele dinheiro vai servir para custear as necessidades materiais para a pessoa continuar viva, certo? É o da sobrevivência. Agora, existe necessidade de evolução também, né? Para prosperar. E a evolução, muitas vezes, requer investimentos coletivos. Porque você vai, ainda mais no mundo tecnológico, do jeito que a gente está, né? Ou, sei lá, você vai precisar de uma casa, ou sei lá, de uma internet no meio do campo, ou de uma impressora para imprimir os livros, painéis solares para gerar energia. Então, tem coisas que você precisa investir e que um nó não dá conta. Né? Precisa mobilizar investimento coletivo. Agora, o problema do investimento coletivo, feito do jeito que é feito tradicionalmente, é que você cria um fundo, né? Então todo mundo contribui para um fundo, e põe junto do fundo um processo decisório para ver como é que vai gastar os fundos. Né? Então, feito desse jeito, retorna no paradigma da escassez. Porque aí fica todo mundo dependente daquele fundo centralizado, que tem uma instância de poder decisória, e aí a competição entra, né? Mesmo que democraticamente, através de voto de maioria e tal, para que aqueles fundos sejam aplicados aqui ou ali ou ali. Então a gente não podia fazer isso pela natureza do ambiente, que é o paradigma da mudança. Então o que nós fizemos? Aí sim nós utilizamos essa tecnologia chamada blockchain, que eu já explico um pouquinho o que é isso, mas que permite a gente fazer o seguinte: a gente pega o nó, né? Ele recebeu o dinheiro dele, certo? A sobrevivência dele lá. Aí, se ele quiser, quando ele quiser e quanto ele quiser, então não tem nenhuma obrigação, ele fala, eu vou poupar um pouquinho. Né? Então, esse mês aqui eu vou pegar R$50, que seja, sei lá, né, do que eu recebi, e vou mandar para a poupança coletiva distribuída. Então, a malha toda faz isso. Né? Uns mandam, outros não mandam. Uns mandam menos, outros mandam mais, não importa. Vai tudo isso para uma carteira digital nesse tal de blockchain. Né? Totaliza lá um montante. Bom, aí a gente emite, isso é uma coisa que o blockchain permite que faça, um token digital, né? Uma criptomoeda. Quando fala token digital, criptomoeda, criptoativo, é tudo a mesma coisa. Que é como se fosse uma moeda mesmo que você pode emitir no blockchain. Então tem uma regrinha de emissão lá do nosso token digital que chama Prosper, porque é da Prospera. Então a gente emite todo mês uma quantidade de Prospers. Né? O software que faz esse processo, o que ele faz? Ele fala, bom, quantos Prospers foram emitidos esse mês? Tanto. Legal. Quanto foi feito de depósito na poupança coletiva? Tanto. Legal. Quem fez? Fulano fez tanto, Ciclano fez tanto, Beltrano fez tanto. Legal. Então pega os Prospers emitidos e manda proporcionalmente aos depósitos feitos. Então cada um vai ganhar uma fração da quantidade de Prospers emitidos conforme o que depositou na poupança. Certo? Mas os recursos estão aqui na poupança ainda. Logo em seguida, esse mesmo software olha
para a nova quantidade de prósperos disponível em circulação, porque foram emitidos novos. Tem um novo total. Aí ele pega esses recursos que estão na poupança e distribui proporcionalmente para todo mundo que tem próspero. Então, o dinheiro dá um devorteio, né, que eu falo, né, lá do Rolando Boldrin, né, ele vai e volta. Só que vai e volta proporcionalmente à contribuição histórica que todos fazem nesses fundos coletivos. Criando, para quem está nessa malha, uma outra figura que é o bolso do nós. Eu tenho o bolso do nó, que cuida da minha sobrevivência. E o bolso do nós, que cuida da minha evolução. É daqui que eu vou tirar o dinheiro para investir nas coisas que eu queira investir. A decisão volta para o indivíduo. É uma decisão coletiva. Não tem o gestor dos fundos coletivos. Né? E aí, qualquer um que está plugado nisso pode chamar um financiamento coletivo. Né? Então, gente, ó, nós estamos imprimindo um livro atrás do outro, estamos gastando uma fortuna com gráfica. Né? Eu estou a fim de comprar uma impressora, já vi aqui o orçamento. É tanto, né? Mas eu não tenho dinheiro. Estou chamando um crowdfunding, um financiamento coletivo. Mandem para mim a carteira digital. Não precisa de plataforma de crowdfunding, não precisa ficar nada, porque vem desse dinheiro que está no nós, que passou pelo blockchain. Tá certo? Cada um decide. Né? Quem tem o dinheiro aqui no bolso fala, bom, não, realmente, né, se a gente comprar a impressora, vai reduzir o custo de impressão, vai sobrar mais dinheiro para todo mundo que está trabalhando com o livro. Então é um investimento que eu acho bom. Vou colocar. Ou, né, chega, gente, acaba com o papel. Né? Tá aí, com árvore, meio ambiente, não sei o quê. O que fica imprimindo o livro? Não vou botar dinheiro. Não sei, eu acho que o caminho é por aí. Né? Se fosse para investir num software para fazer o livro digital, né, em vez do livro, aí eu até investia, mas nisso aí é uma decisão individual. Né? Cada um faz o seu juízo em interação, põe ou não põe. Né? Se tiver adensamento suficiente para que a coisa aconteça, ela acontece. Se não tiver, não acontece. Né? Com isso a gente entende que faz esse efeito da integridade, porque eu tenho sobrevivência e evolução, objetividade e subjetividade, contração e expansão, centralização e distribuição, tudo presente no mesmo ambiente. Isso cria um baita do ambiente de autoconhecimento, como era o caso da Laboriosa, porque é livre interação. Né? Os objetos e comunidades têm ambientes de interação próprio, então é tudo grupo de WhatsApp, Facebook, ou interação presencial também, mas resolvido pelas pessoas, não tem uma sede. Né? Então tem gente do mundo inteiro conectado nisso, e aí você lá na sua localidade tem a galera que está interagindo sobre isso, e que você pode, né, também, a qualquer momento, chamar um encontro presencial, né, e conversar sobre isso. Interagir, resolver coisas, ou até para fazer, né? Então, já dá para ver nessa malha, por exemplo, que tem pessoas mais associadas à criação e menos associadas à produção. Não porque tem essa formação acadêmica, essa experiência profissional, mas porque naquele momento está querendo fazer isso, até eventualmente para aprender uma coisa que nunca teve a oportunidade de fazer numa estrutura de trabalho que é toda formatada. Né? Ou entra na criação, entra na produção, entra na comercialização e vai experimentando aquilo. E aí você pode ter gente de uma localidade criando, com gente de outra localidade fazendo, com gente de outra localidade comercializando, mas está todo mundo conectado na mesma experiência, no mesmo aprendizado. Né? E as pessoas estão aprendendo a viver assim, e isso gera uma necessidade de olhar para si mesmo, encontrar a sua potência no vazio, né? Se autocriar, né, num ambiente desse, porque não tem nada definido previamente, é um campo livre de possibilidades. E aí, do mesmo jeito que na Laboriosa, né, isso criou uma oportunidade
de trabalhar com autoconhecimento, né? Várias pessoas trabalharam com autoconhecimento. Vim conversando com a Ana também, porque ela e vocês todos aqui, né, no processo de interação, que já vem num trabalho, né, de se desenvolver, se conhecer e tal, soma numa caminhada de pessoas que estão chegando e iniciando nisso. Então tem uma complementariedade, né, uma integridade, né, entre a caminhada do autoconhecimento, esse lado da subjetividade, e também a caminhada da produção de coisas objetivas que geram grana para a sobrevivência sem matar esse processo. Né? Então nós estamos iniciando aqui hoje, né, para começar a fazer uma rotina de conexão, né, de quem está aqui numa coisa com quem está lá na outra coisa, para tudo ficar uma coisa íntegra, né, sem ser igual, né, com todas as diferenças e desigualdades que a diversidade traz. Né. Falei bastante, eu acho. Quer falar do programa? Sim, porque eu coloquei o ambiente no ar, tem milhares de pessoas, né, interagindo, e aí eu lancei na semana passada, que eu fui vendo a necessidade, um programa de aprendizes Prospera, chamado Abundante. Né? Então é um programa que ele já trabalha nessa lógica da integridade do indivíduo com o coletivo também. Por quê? E o que é um programa? Ele tem um grupo de WhatsApp, onde as pessoas podem se colocar nele. E eu vou fazendo algumas provocações para as pessoas conseguirem destravar o modelo mental da escassez. Eu vou dando umas tarefas que tem umas armadilhazinhas na tarefa que na hora que a pessoa vai executar, ela percebe o oposto, né, complementar. E normalmente ela cinde, né, ela se desintegra, porque ela fica querendo escolher o lado mais certo, o lado melhor e tal, em função de uma cultura de julgamento. E aí é que tem a oportunidade de olhar para si mesmo, né, e ver por que está se julgando, né, por que está desintegrando. E isso é um processo, né, que a pessoa vai vivendo, não é um processo confortável, né, porque expansão não é confortável, e aqueles que sobrevivem, né, vão avançando. Né. E eu faço uma interação como essa via Zoom toda segunda-feira, que é um momento de interação síncrono. Né. Então, não é aula, né, mas pode virar uma coisa expositiva, né, dependendo do que vai ser dito. E já o modelo financeiro do programa já incorpora a integridade, porque qualquer um pode se inscrever, né, e o pagamento do programa, quem define é quem se inscreve. Com o seguinte parâmetro, pode escolher qualquer preço entre 0 e R$400 por mês. Só que esse preço não vem para mim, vai para a poupança coletiva distribuída. Então, na verdade, o que a pessoa está fazendo, ela já está fazendo investimento. Prosperas, é isso? Vai para a poupança Prosperas. Para a poupança coletiva distribuída da Prosperas. Essa que eu dei o exemplo aqui. E o que ela deposita lá gera Prósperos para ela mesma. Então, já faz parte do programa ela se conectar ao sistema para ver o sistema funcionar, porque ela faz o depósito na poupança, recebe Prósperos e recebe a distribuição, né, do que foi depositado na poupança, proporcional àquela contribuição que ela mesma fez. Né. Então ela já vai olhando esse fluxo que integra a receita do indivíduo à receita do coletivo, né, a receita do nó e a receita do nós. Como é que se calcula a próspera que a pessoa tem? É assim, o próspero ele tem uma regra de emissão que significa 50% ao ano sobre a quantidade de prósperos do ano anterior. O número atual de próspero é 813 prósperos, 813,42, eu acho.
Se você entrar naquele site, a primeira informação que tem é quantos Prósperos emitidos tem até agora. Esse 50% ao ano é aplicado todo mês. Isso está dando mais ou menos uns 32 Prósperos por mês. Então, agora na virada de setembro para outubro, às 23h59 do dia 1º, vão ser emitidos mais 32 Prósperos. Então, esse total, que era 813, né, vai para 845. Esses 32 vão ser distribuídos com base nos depósitos que estão sendo feitos na poupança coletiva, distribuído ao longo do mês. Se você olhar lá, já tem uns R$4.000 lá, eu acho, né, até agora. Hoje é dia 20, a turma deixa tudo para a última hora, né? Está dando uns R$20.000, mais ou menos, por mês de depósito na poupança coletiva distribuída. Então, aí pega esses 32, né, e vai olhar, vamos dizer que dê 20 mil, né, esse mês de novo, vai olhar para esses 20 mil e vai falar, bom, quem depositou quanto? Vamos dizer que uma pessoa tenha depositado 2 mil sobre 20 mil, é 10%. Tem 32 para distribuir, ela recebe 3,2. O outro depositou mais ou menos, vai fazer uma regrinha de 3. Aí manda para quem depositou. Quando terminar, vai ter 845 próximos, concorda? Em circulação. Aí pega os 20 mil que está lá e manda para os 845. Proporcional também. Então, se dos 845 eu tenho 84,5, vamos dizer, eu recebo 10% dos 20 mil, recebo 2 mil. E assim distribui para todo mundo. É o recurso que eu distribuo. O nosso deve ser calculado com o valor que foi depositado, não é por trabalho realizado. Então, aí o Próspero está em circulação, tá certo? E ele funciona nessa regra, ele só é emitido desse jeito. Mas uma vez que ele é emitido, ele cai em circulação, tá certo? Aí eu pego os direitos autorais, né, de um livro. E eu preciso chamar a comunidade para entrar no processo de tradução. Aí eu falo, galera, quem quer vir comigo traduzir o livro? Aí aparece lá 20, 30 pessoas. Eu falo, o negócio é o seguinte, eu separei 10 prósperos aqui, né, para remunerar a tradução do livro. Eu estou investindo os meus prósperos nesse livro. Ou, eu estou fazendo um curso aqui, recebo em prósperos. Ou, qualquer coisa que vocês quiserem que eu faça, né, rachar uma lenha, né, recebo em prósperos. É o seguinte, porque, por exemplo, tem a história dos feijãozinhos, tem a história do mãe e pai. Como é que se calcula? E eu ainda trabalho com direito autoral, estou pensando nisso, o cara que cria, ele acha que tem mais direito do que produz, se calcula por tempo, ou cada, sei lá, como é que se faz? Se faz na livre interação. O cara tem regra. pode dizer, eu acho que eu tenho direito tanto. Eu com você, entendeu? Por exemplo, você trabalha, sei lá, com alguma coisa, né, que me interessa. Eu vou falar, olha, você quer fazer? Eu tenho um próspero para te pagar. Você topa? Você fala, não. Você me oferece. Então. Ou você pede. Ou você e ele fala assim ou não. Então a gente, né, de uma certa forma, negocia. O próspero tem esse valor de corresponde a R$1.500, isso? Exatamente. O próspero, ele vai... Chegou nesse... Não, a própria comunidade vai atribuindo preço a ele. Tá certo? Que tem duas variáveis. Uma objetiva, né, que é quanto que você está recebendo de recursos da poupança coletiva distribuída, certo? Então, isso é um dado objetivo que acaba dando preço ao próspero. Se sobe a contribuição da poupança coletiva distribuída, o preço do próspero sobe. Se cai, né? Então isso oscila. Agora, tem um fator subjetivo que é a aceitação dele na comunidade, certo? Porque quanto mais ele vai sendo aceito, ele vai criando uma referência para comprar coisas, né? E ele acaba adquirindo um poder de compra, né? E esse poder de compra, de uma certa forma, também acaba sendo precificado, né? Tipo o Bitcoin. Só que o Bitcoin é só essa segunda dimensão que eu falei, não é a primeira. Sim. Né? O Bitcoin é só a aceitação pela comunidade. Né? Como é toda moeda. Né? Tá certo? A moeda ela tem o fator
de aceitação. Por que o dólar vale mais, né? Em tese, né? Porque criou-se, né, uma percepção subjetiva de que ele tem aquele valor, né? Os caras mandaram o cara para a Lua, ganharam a guerra, né? Tudo isso aí. Tem Hollywood, né? Então, tudo isso aí conta, né? A percepção que se desenvolve daquilo. O real já não é legal, né? Também está lá o tema, não sei o quê, né? Não tem conversibilidade pela percepção subjetiva. Então, na verdade, a atitude da comunidade que emite a moeda carrega na moeda, né, valores subjetivos que têm a ver com a atitude daquela comunidade. Certo? Você pensa dólar, você pensa americano. Você forma uma ideia. Você pensa real, você pensa brasileiro. Você forma uma ideia. Você pensa em próspero, você pensa em prospera. Né? Aí você vai formar uma ideia subjetiva do que significa isso. E vai acabar precificando. Você pode falar um pouco sobre a questão de troca versus distribuição? Posso. E aí acho que linkando com essa questão que é o nosso trabalho também. Sim. Né? O exemplo que você falou, né, eu te respondi para não fugir a pergunta, mas na prática não acontece bem assim. Né? Por quê? Como você está num ambiente que não tem especialista, né, não tem muito a contratação. Né? Pode ter, não tem nenhum empecilho para isso, mas não acontece na prática. Porque ninguém procura assim, um especialista para fazer tal coisa, precifica por hora, porque não é uma estrutura industrial. Né? É um ambiente colaborativo, abundante, onde as pessoas são livres para interagir e desenvolver as suas atrações, as suas paixões, né? O que está a fim de fazer. Então, vou pegar o exemplo do livro, né, que ele está no 6º livro já, mas eu vou pegar o exemplo do primeiro livro. Né, como é que foi feito isso? Que é o Blockchain Revolution, né, que é um best-seller mundial sobre o blockchain, e que a gente resolveu traduzir para o português e fazer ele aqui. Então, nós entramos em contato com o autor e pedimos para ele os direitos autorais. Depois de vou fazer a história mais curtinha, né? Depois de um processo de saber como funciona isso, falar com a gente, não sei o que lá, a gente acabou fechando uma antecipação de direitos autorais para o autor de $4.000 para ter o direito de fazer o livro aqui. E fizemos um chamado via Facebook, WhatsApp. Galera, conseguimos aqui o direito, já precisa arrumar $4.000. Quem está afim de fazer a vaquinha? Né? Conta bancária, naquele momento. Né? Conta bancária. R$12.000. Pegamos o dinheiro, pagamos o autor. Recebemos um arquivo em inglês. Certo? Bom, nós que estávamos envolvidos nessa iniciativa nunca tínhamos feito isso. Né? Então, já começa daí. Você não precisa ser especialista em algo para tentar fazer. Então nós fizemos um chamado quem queria participar da tradução do livro. Apareceram 50 pessoas. Não tem processo seletivo. Não tem especialização. Então, não importava, né, qual que era a experiência anterior dessas pessoas nesse tipo de atividade, porque nós vamos aprender junto. Né? Dessas 50 pessoas, nenhuma tinha nunca feito isso. Né? Livro, tradução, nada disso. Ninguém entendia de blockchain. Né? É um conteúdo esquisito. E algumas não falavam inglês. 50 versões do livro. Porque a ideia era essa, né? Que você entra num processo que você vai aprender, inclusive inglês, por que não? Né? Google Translate. Demais, aconteceu muito, e grandes brigas. Né? Tem uma discussão, todo esse projeto gerou uma discussão filosófica se o Google Translate é válido ou não, você não tem ideia. Né? Então as pessoas, bom, tudo bem, juntou lá os 50 e agora? Bom, então tomamos uma ferramenta que nos permita fazer uma tradução colaborativa, não tinha. Então já vem essa forma de caminhar no
num ambiente abundante, né? O princípio é que tem para todo mundo. Então você não precisa antecipar nenhum tipo de problema. A hora que acontece o problema, você busca a solução. A abundância, você ter acesso ao que você precisa quando você precisa. Depende do teu grau de conectividade e interatividade, você busca, você acha. Então foi achada uma ferramenta, né, para fazer a tradução colaborativa. Essa ferramenta era para traduzir e revisar. Os 50 pularam lá, os arquivos foram carregados e ia puxando e ia fazendo. Entendeu? Então, só que a ferramenta ela ia calculando quem está fazendo o quê. Ia dando os percentuais. E os 50 resolveram que tudo bem, que os prósperos, que ia remunerar a atividade toda, fosse distribuída proporcionalmente a esse percentual calculado pela ferramenta. Está todo mundo confortável com isso. E bora lá. Tem um cara que recebeu um 0,000000000, que vai até a 18ª casa decimal, o próspero, porque ele traduziu uma palavra. Blockchain. E o nome dele está na relação de créditos dos tradutores. Então a turma toda fez isso, terminou, ficou com o próspero. Agora o próspero, é para o próspero que vai a receita que vem com a venda do livro. Então, o que o cara recebeu aí nesse momento? É uma moeda, mas é uma participação do faturamento. Tá certo? Então, quanto que é essa moeda? Depende de quanto faturar depois. Né? Legal. Aí nós arrumamos uma editora, né? Porque precisava dos numerinhos, né, para virar livro. A editora comprou 4.000, o direito de imprimir e comercializar 4.000 exemplares. Depois que ela fechou e pagou, é que eu mandei o arquivo, né, a editora do Senai. E aí ele olhou e falou, não, tá ótimo, passamos na revisão aqui, tá ótimo, não sei o quê. Quem é o tradutor? 50 pessoas. Eu vou te mandar os dados. Eu mandei a lista, o que é isso? Aí que eu contei a história. Aí, mas ele já tinha validado, né? Então, que loucura e tal, nós precisamos rever tudo do jeito que a gente está fazendo as coisas. Precisa mesmo. Aí, ele pegou os livros, pagou a gente, imprimiu e botou na Saraiva, na Cultura. Tá vendendo aí no Brasil. Aí teve um evento de lançamento, que o autor estava no Brasil, precisava de livro, que nós fizemos numa cervejaria em São Paulo. Aí ele precisava de livro para vender para as pessoas, para o autor poder autografar. Aí eu liguei para esse editor e falei, você tem livro no estoque aí? Como é que faz, né? Para vender lá, para as pessoas poderem assinar. Ele falou, não, eu peço para a Saraiva manda alguém aí para vender e tal. Eu falei, tá bom. Aí me caiu a ficha, eu liguei para ele e falei, mas como é que é o acordo com a Saraiva? Ele falou, não, é 55%. Eu dou o livro para ela com 55% de desconto e ela vende pelo preço de capa. Eu falei, bom, então esquece a Saraiva, nós acabamos de virar livraria também, né? Tá certo? Manda o estoque que a gente vende. No evento nós vendemos 600 livros. Então isso foi retroalimentando, né, o processo, gerando receita. E hoje o arquivo desse livro está disponível para quem quiser, na comunidade, pegar. É um best-seller global. Vai ganhar um prêmio agora em Londres como o livro de inovação, o livro mais importante de inovação em negócio do ano. Está lá disponível. Qualquer um pode pegar o arquivo, imprimir, vender e botar o dinheiro no bolso. Não precisa pagar a organização. Só precisa pagar o direito autoral do cara. Isso precisa pagar o direito autoral do cara. O único custo que tem é 10% do preço de capa. Pro autor. Agora, é um custo variável. Impede que você faça. Né? E o custo de impressão. Né? Por isso que agora estão falando, vamos comprar uma impressora? Entendeu? Porque nós estamos pagando custo para gráfico. Né? E que era melhor que circulasse no sistema. Né?
Então, você vê, a gente foi andando e foi criando de forma colaborativa um know-how, né, de fazer um livro, fazer, editar, imprimir, comercializar, estamos aprendendo com o processo. E nesse processo é Próspera distribuindo. É quando cai o dinheiro da venda, distribui. Por isso que o Marcelo pediu para eu colocar essa ideia, que é um princípio importante da organização Próspera, que é que num ambiente exponencial não tem troca, só tem distribuição. Tá certo? Porque, na verdade, é como se fosse uma floresta, né? Pensa que uma floresta está toda junta lá em interação e no final do dia ela produz oxigênio, né? E esse oxigênio volta para a floresta toda, né, em porções desiguais, né? No processo de construção não houve uma negociação, né, entre raiz, terra, água, né, animais e tal, para que se chegasse no oxigênio, mas todo mundo respira, né? Tá todo mundo vivo ali funcionando. Então, na hora que você vai para o ambiente exponencial, você vai percebendo que isso é possível. Nós estamos aprendendo a lidar com isso. Então, no meio do processo, tem a preservação de padrões antigos, né? Tem as idiosincrasias todas, né? Mas a estrutura permite que a gente expanda, né? Coisa que um outro tipo de estrutura não permite. Né? Isso só porque aí você deu. Foi a pergunta que eu fiz foi exatamente essa. Né? Assim, dentro de um projeto, como é que se organiza essa distribuição? Aí você deu um exemplo que tinha um programa que era capaz de calcular o percentual de trabalho de cada um. Sim. Você tem um outro exemplo para dar que não tivesse esse programa, que de repente as pessoas tinham, sei lá, tiveram que estabelecer um outro critério de distribuição? Isso precisa dar um curso. Exato. Não tem, esse que é o ponto. À medida que vai acontecendo, as pessoas vão inventando. Então é só outro exemplo. Aqui, por exemplo, ó, eu estou fazendo esse curso, tá certo? Então, sou eu, entre aspas, bem entre aspas, o professor, né, nesse programa do Abundante. E eu criei um modelo para mim que interage com a poupança coletiva e me remunera e remunera a poupança coletiva. Legal. Quando eu fiz isso, outros que têm conteúdos também, né, que são úteis para a comunidade, falaram assim, não, peraí, então eu posso botar o meu programa também, certo? Então, daqui, sei lá, uns 10 dias, eu acho, nós vamos ter umas 10 pessoas que você olha e fala, bom, mas isso aí é o que, o conjunto? É uma escola, certo? Mas como é que essa escola divide os recursos entre os professores? Não, é distribuída. Não tem a escola dividindo. Foi emergindo. Isso que na hora que você olha depois de feito, tem aquele modelo ali. Mas não precisou ter uma definição prévia de como é que os recursos são distribuídos, porque, na verdade, não tem um organizador do outro, né? Só tem um organizador de si mesmo. E vão criando formas da gente interagir em rede, colaborativamente, e distribuir riqueza nossa para nós mesmos. Percebe? Então, esse problema que é falar assim, como é que eu pego um dinheiro e distribuo para os outros? Você olha e fala, não aparece. Na verdade, ele não aparece. Né? Como é que eu pego um dinheiro e distribuo de forma justa e igualitária para os outros? Não sei. Aqui não aparece o problema. Ele só aparece num ambiente centralizado, onde tem um caixa que recolhe e precisa dividir. Certo? Aí você tem o problema. Aqui não tem o caixa que centraliza. São as atuações individuais, cada um resolvendo o seu problema em interação com o outro que quer resolver esse problema. Então isso muda bastante, né? Um dos princípios que a gente utiliza, que fala que no ambiente exponencial não tem a separação de nenhuma natureza. Uma das principais é a separação entre nós e eles. É tudo nós. É tudo de um nós. Não tem tipificação. Se não tem tipificação, eu não tenho como negociar com você, porque você é um nó igual a mim, envolvido no mesmo processo interativo, percebe? Isso não.
É o indivíduo do nós. Entendeu? E quando eu falo nós, eu treino, porque tudo isso você vai treinando o mindset, né? Quando eu vou escrever para todo mundo, eu sempre ponho querido nós. E me manifesto. Porque é um exercício para mim mesmo De falar com você. De falar comigo coletivamente. De não me separar. Né? Falar, eu sou... Quem é o nós? Sou eu. E sou nós. Eu sou todo. Né? Eu sou todo. Então, eu estou falando com quem? Comigo mesmo, da perspectiva de ser o todo. Né? Certo? Então, isso vai exercitando um tipo de percepção que elimina o problema anterior. O problema não acontece. Né? Vai lembrando, né? Vai lembrando nossa, né? Exatamente. Né? E aí você, à medida que você vai exercitando, esse tipo de cultura, né, vai se instalando. Aí vai ficando orgânico, né? Vai deixando de ser até uma questão. Né? Porque você já tem uma outra percepção. Né? Que maravilha. Ficou claro porque que o Oswaldo estava... Por que o Oswaldo fazia parte desse encontro aqui? Porque eu falei, vamos lá falar, já que estava aqui, porque a última frase agora, né, onde o nós é falar comigo mesmo coletivamente, né, que é o que a gente vem trabalhando, o que é muito sincrônico, além da picada da aranha, é que nessa nossa jornada última, que foi da visão, aconteceu que o nosso conjunto de participantes ali da jornada, de repente criou uma consistência de livre interação, que sempre foi muito centralizada, né? O que é que a jornada vai provocar, o que é que vai mexer, o que é que vai bagunçar a cabeça da gente, nos nossos encontros aqui. Mas como a gente está sustentando isso já, né, há mais de 1 ano e meio, criou uma base onde as pessoas simplesmente sentiram que eu faço parte disso, eu não estou aqui para aprender alguma coisa, estou aqui criando junto. E às vezes eu não sei que sei, e quando eu ouço, eu falo, mas isso eu sei. Né? E isso criou uma confiança tremenda de criação, onde você não precisa saber para falar, onde você sente, começa a falar e a fala vai se produzindo. E isso a gente viu acontecer nessa jornada. E aí, quando foi terminar a jornada, eu falei, gente, a gente vai se acostumar com uma coisa. Eu já tinha prometido isso o ano passado. Falei, eu tenho certeza que em algum momento a gente não vai ter mais essa contribuição financeira para a jornada, onde as pessoas vão pagar para fazer a jornada. De alguma maneira, a gente vai se autogerir aqui, de alguma maneira, eu não sabia se vem um patrocinador e fala, gente, eu pago pela jornada e ninguém mais precisa pagar, mas não era isso, não era uma coisa paternalista, né? E aí, quando o Oswaldo veio com o convite para participar da abundância e todo esse processo, começou a ficar claro que é possível a gente... Aquilo que a gente pediu ontem apareceu hoje, tá? Tá ficando assim? E aí, a maneira da gente entender, no sentido de que não é só entender porque não está pronta, sempre em criação, e criar isso, é participar. Então, a gente vai participar desse programa da maneira que ele já iniciou agora, segunda-feira? Segunda-feira. Iniciou segunda-feira e ele abriu espaço para outras pessoas comporem nesse programa, né? E convidou a gente para isso. E a gente, além de tudo, além de ser um exercício sempre de criação maravilhoso, de também potencializar isso, fazer parte e tal, é a maneira que a gente vai arriscar a criar isso juntos. E o mais lindo, assim, que mais me emociona é como assim, nossa, foi para isso que eu trabalhei até agora, né? É que quando essa coisa aparece, você já está pronto para ela, aí é delícia, aí é maçã com mel, como eu aprendi a comer no Ano Novo Judaico. Porque não dá medo, não dá questão, porque a emoção já está fluindo para isso, né? Mas eu sei que, claro, posso falar deste lugar porque a gente vem praticando e compartilhando e arriscando muita coisa. Então, para quem não sente ainda ou pronto para arriscar isso, tem esse programa de aprendiz
que dá uma estrutura, de aprendizagem, dá uma confiança. Uma desestrutura. Ou uma desestrutura do anterior, claro, desestrutura o velho para poder abrir para todas as possibilidades. Então, muito bacana essa sincronia, todas essas possibilidades. E então vai ser assim. Marcela, apareceu alguma coisa? Só ok? Tá. Então, queridos, a gente vai seguir. Vocês têm aqui, está escrito o site do Oswaldo também para poder interagir com isso. E também podemos nos falar essa semana, esse tempo, pelo e-mail, pelo WhatsApp, o que for, para, se alguém quiser já aprofundar o que é isso que o Oswaldo trouxe, né? Esse link já dá acesso a conteúdos, né? Então tem filminhos na home, tem PDF, tem um monte de coisa que eu acho que não serve para nada, mas está lá, né? Quem quiser ver, né? E tem o link para os grupos de interação, né? Porque é aquela coisa, não adianta, tá lá, tá explicado, olha, um rio começa assim, a água brota, flui, não sei o que e tal, não é nada comparado a você pular no rio, né? Então tá lá a portinha para, se você quiser pular no rio, né, você se molha, né? E aí vai aprendendo na experiência mesmo, né? Claro. Então o caminho todo é esse linkzinho aí. Eu acho que a gente já vai encerrar, mas antes falar que o que realmente para mim é bem sincrônico é que, além de ser uma prática que a gente já está pronto para praticar, o que a gente vem trabalhando, que é o desenvolvimento da capacidade humana de ser humano, e não de ser animal racional simplesmente, né? Mas dessa amplitude, dessa integridade, é o que nos dá a capacidade de fazer essa mudança, nos dá a capacidade de arriscar. Então, eu diria, hoje, se eu fosse falar numa escola, segunda-feira eu vou falar numa escola pública lá na Ilhabela, né? Ou também num grupo de pais que querem desenvolver um processo educacional mais significativo para os seus filhos, ou as conversas que a gente tem aqui. O que importa nesse momento? O que realmente importa? Que tipo de matéria a gente tem que aprender? É o que a gente vem fazendo, eu acredito, a gente mesmo, né? Esse autoconhecimento que não é virar o olho para dentro, mas esse autoconhecimento que é olhar para fora e se reconhecer. E dali, a partir das relações, viver todas as nossas criações. Então, enfim, vamos seguindo. Aí, semana que vem a gente tem um encontro. Olha que doido, antes do Oswaldo chegar lá em casa, a gente já lançou a jornada de outubro, que vai ser dia 7, 8 e 9, e ela se chama A Jornada do Outro. Por que eu estou pondo esse nome? A Jornada do Outro. Pronto, agora eu meio que já sei por quê. E aí, semana que vem a gente segue nas práticas, mas vamos inserindo esse tipo de prática, porque vai dar a gente uma movimentação, uma concretização de muita coisa, né? E aí, daqui 15 dias, a gente segue com esse encontro, que vão mudar algumas coisas, mas a gente atualiza assim que mudar. Tudo bom, queridos? Que bom compartilhar esse momento aqui mágico com vocês. E é isso, vamos seguindo, tá bom? Qualquer coisa, qualquer questão, pode mandar uma mensagem, escrever, tá? O pessoal aqui de Piracaia está mandando um beijo para vocês. Se vocês andarem aqui na rua de Piracaia, vocês vão ser reconhecidos na rua. Então, tchau, queridos. Até. Alguém está pedindo? O link do site, Marcelo. Não é esse prsp.me? Peraí. O Marcelo vai pôr de novo aqui. Quem entrou depois, não vê? Não pega o... não pega o passado. Claro, né? Porque você nasceu agora. Porque você falou, né? Mas pode perguntar. Tá lá, né? Tá aí. Então tá. Como todos vai ficar gravado esse vídeo, então
breve. Em breve vai estar aí no ar para compartilhar, para rever, porque não é um assunto fácil de digerir. Eu nem expliquei o blockchain, né? Não É. tem tempo, né? A gente vai caminhando. Mas pode comprar o livro. Então, querido, um beijão. Até. Tchau, pessoal. Valeu. Muito bom.